amizade. E eu estava pensando, eu recebi tantas mensagens de amigos falando da nossa amizade, agradecendo a amizade. Eu estava pensando, que oportunidade melhor que esta para meditarmos sobre exemplos que a Bíblia nos traz a respeito da amizade. Eu creio que toda a vida do cristão deve ser regida pelo manual de Deus, que é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é o manual de como funciona bem a vida com Deus e com o semelhante. E eu gostaria de compartilhar com vocês então, no livro de Ruth, um pouquinho da história do que é uma verdadeira amizade. Em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, diz a palavra de Deus: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pai querido, nós pedimos que o teu Espírito Santo, e tão somente o teu Espírito Santo, fale ao nosso coração nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado e nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor e no nosso relacionamento em amizade, tanto com o Senhor como também com o nosso próximo. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Como disse, nós celebramos na terça-feira passada o Dia da Amizade. E eu gostaria de parar os olhos para meditar neste texto, porque a mensagem desta manhã tem como propósito nos trazer à mente a importância da verdadeira amizade. No Dia da Amizade eu recebi muitas mensagens dos meus amigos através da internet. A gente recebe tanto e às vezes não dá para ler tudo, porque o dia é cheio e tanta coisa vem e depois você pensa que leu tudo e alguma fica para trás. Se eu não dei um like na sua, me desculpa, mas eu agradeço a todas que eu recebi. E houve uma que me chamou a atenção, me tocou, porque era assim: me perguntaram, quanto vale um amigo? E eu disse, eu não sei, porque os meus eu não comprei, eu os ganhei, e eles não estão à venda. Eu achei muito legal, muito interessante, porque a amizade não é uma coisa que você compra, o dinheiro, nada, é uma coisa que você conquista, que você ganha, é uma coisa que flui naturalmente, e é uma coisa que a gente também exercita, que a gente pratica, que a gente pode trabalhar, como tudo na vida, para melhorar. A história de hoje é sobre duas mulheres, Ruth e Noemi. E Ruth ilustra muito bem o que significa uma verdadeira amizade. Nós vemos na Bíblia muitas histórias e geralmente nós contamos histórias onde homens estão envolvidos. Mas também vemos na Bíblia muitas histórias onde mulheres santas que andaram com Deus servem de exemplo, de inspiração, não só para outras mulheres, como também para nós homens. Em primeiro lugar, lendo o texto, eu vi que Ruth não abandonou Noemi no momento de dificuldade. Ruth soube dizer palavras encorajadoras no momento quando a sua amiga estava derrotada e triste. Ruth soube deixar a sua zona de conforto para estar ao lado da sua amiga. E Ruth pôs a necessidade de Noemi acima da sua própria. E isso nós vamos ver no decorrer desta mensagem. O quadro da história é o seguinte: se você tem a Bíblia à mão, você pode abrir, ou então aí no banco atrás tem alguma, em Ruth capítulo 1, e você verá que houve muita fome na terra de Belém de Judá. E havia um homem que se chamava Elimeleque, e sua esposa se chamava Noemi, e ele tinha um filho que se chamava Malom,
e outro Quilom. E ele decidiu, junto com Noemi, levar os seus filhos para a terra de Moabe, onde eles poderiam ali ganhar e fazer dinheiro e sobreviver àquele tempo de crise. Ali eles viveram e passaram 10 anos. Mas durante esse tempo, Elimeleque faleceu. Os seus filhos se casaram com uma mulher que chamava Orfa e a outra Ruth. Mas depois de 10 anos, os filhos também faleceram. E Noemi ficou muito abatida, muito triste, porque naquele tempo ela não tinha mais sustento, dependia do marido, dos filhos. Quando o marido morria, os filhos cuidavam da mãe, mas agora também os filhos morreram. E ela estava tão abatida e triste que ela disse às suas noras: olha, eu não tenho nada para lhes oferecer. Eu já estou velha para me casar de novo. E mesmo que eu casasse, vocês não iam esperar os meus filhos crescerem para que vocês pudessem casar com eles. Então eu aconselho que vocês voltem para a sua terra, para a sua família. E quem sabe na sua terra vocês possam encontrar um bom homem, casar e fazer a vida. Acontece que, diante desse quadro que eu acabei de ler, Orfa beijou a sua sogra e aceitou a palavra dela. E foi-se. Mas Ruth decidiu não deixar Noemi. Ela decidiu que ia ficar com a sua sogra. Isso foi uma atitude sacrificial, uma atitude muito difícil, porque nós somos lembrados que, através da situação que elas estavam vivendo, era mais fácil ela voltar para casa, junto da sua família, encontrar alguém com quem se casar, porque ela mesma não era uma israelita, ela era do povo de Moabe, um povo bem diferente. Mas ela decidiu que ela ia dar apoio a Noemi naquele momento difícil. E a primeira coisa que eu aprendi na história de Ruth é que amizade é dar apoio em tempos de dificuldade. Não basta bater no ombro e falar: ô meu amigo, eu estou orando por você. Ô meu amigo, fica tranquilo, a vida é assim mesmo, quem sabe as coisas melhoram. Mas a amizade é mais do que ser um colega. Amigo é alguém que ama a todo tempo e que dá apoio em momento de dificuldade. E Ruth deixou isso bem claro, porque ela colocou diante de Noemi que não adiantava Noemi liberá-la do compromisso. Ela não ia abandonar Noemi naquela hora difícil. Não importava o que acontecesse, Ruth estaria sempre ao lado de Noemi. Quando ela diz assim: olha, aonde você pousar, pousarei eu. Quer dizer, se você não tiver onde dormir, eu vou estar do teu lado. Se você pousar num lugar bem pobre, eu vou estar do seu lado. Porque ela sabia que Noemi não tinha nada para oferecer. Ela não estava oferecendo para ir para um lugar de conforto. Ela sabia que a jornada seria difícil. Mas ela diga: minha amiga, você não vai estar só. Quando você estiver triste, lembrando do seu marido, dos seus filhos que partiram, eu estarei do seu lado. Isso é amizade verdadeira. O amigo não abandona em tempos difíceis. Assim diz a Bíblia em Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Ou, na angústia, o amigo se torna como um irmão. Mais do que só amigo, é na hora da angústia que a gente vê quão grande e profunda é a amizade. Em segundo lugar, aprendemos com Ruth que a amizade é deixar a nossa zona de conforto. Ruth poderia fazer, como eu disse, igual a sua cunhada, voltar para a sua família. Ruth poderia encontrar um bom homem, casar-se, reconstruir sua vida, mas não. Ruth não era o tipo de pessoa que abandona os amigos. Naquele momento de luto, de dor, Ruth não pensou em si mesma. Ruth deixou a zona de conforto e disse a Noemi: onde quer que tu fores, irei eu.
Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Em palavras simples, Ruth estava dizendo: minha amiga, eu não a deixarei só. Amizade, portanto, é ir além da zona de conforto. Nem sempre nós temos tempo, nem sempre nós podemos, mas se a amizade é verdadeira, nós nos colocamos no lugar da pessoa que nós queremos bem. O Senhor Jesus disse: como quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Então, quando nós vemos alguém numa situação, ou precisando de ajuda, ou passando por uma dificuldade, nós temos que pensar: se fosse eu, como eu gostaria que aquele meu amigo me tratasse, que aquela minha amiga me tratasse. E então é isso que eu vou fazer. Eu imagino que foi assim que passou na mente e no coração de Ruth, porque às vezes amizade significa sacrifício. Não é simplesmente estar juntos nos momentos de festa, nos momentos de alegria. O Senhor Jesus diz: alegrai com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. E é nessa hora que a gente mostra se é verdadeira ou não a nossa amizade. E eu vejo que nesse quadro tão simples, tão pequeno, nesse primeiro capítulo de Ruth, nós aprendemos muito com ela. Jesus disse que esse é o caminho. Se você abre a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 13, o Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando você dá do seu tempo para um amigo, você está dando da sua vida. Quando você dá do seu dinheiro para um amigo que precisa, você está dando da sua vida. Ah, não, pastor, o senhor está exagerando. Mas eu penso que sim. O seu dinheiro você ganhou com o seu suor. Você trabalhou. Você investiu tempo da sua vida. Aquilo representa a sua vida. Você está dando algo que custou muito para você. O seu tempo. Você está dando tempo de vida que você podia viver para você. E você está vivendo para aquela pessoa naquele momento. Então, quando Jesus falou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, além do que ele estava dizendo, de ele dar a sua vida na cruz, que foi isso que ele fez, nós podemos aplicar para nós também. Você não precisa que eu dê a minha vida na cruz por você, e se eu desse não ia valer nada, porque eu sou um pecador igual a você. Mas Jesus era santo, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. E nós podemos ver no exemplo de Jesus que nós temos sim uma vida para viver, e nós precisamos aprender a compartilhá-la com aqueles que nós amamos. Esta semana eu estava fazendo, e já faz algumas semanas, mas esta semana eu estava fazendo um trabalho um tanto difícil. E alguns irmãos, alguns amigos aqui da igreja me ajudaram nesse trabalho. Para mim, eles deram parte da sua vida. Talvez nem pensaram nisso. E talvez você diga: o pastor está exagerando para dar forma ao sermão. Eu não estou exagerando. Eu creio que a vida dos meus amigos são muito preciosas. Valem muito. Eles gastaram momentos, horas e dias simplesmente trabalhando de graça. Eles estavam dando a sua vida simplesmente porque sabiam que eu precisava, e mostraram uma amizade. Deixaram o que tinham para fazer e foram me ajudar. Saíram da zona de conforto. Podiam estar descansando, ou poderiam estar num outro trabalho onde ganhariam, e não estavam ganhando. Se eles não tivessem me ajudado, minha amizade por eles não diminuiria em nada, porque eu compreendo, nem sempre nós temos tempo, mas eu sei quão preciosa é a vida e o tempo dos meus amigos. Quão precioso foi o tempo que eles gastaram. Eu digo, eu estou descadeirado. Essa noite eu quase não dormia, de dor no pescoço, de dor aqui, dor ali, tudo arrebentado. Eu já não sou mais um menino, mas também não é meu tipo de trabalho. O trabalho é com a cabeça. Hoje nem com a caneta mais, a gente usa só os dedos. A coisa mudou muito, né? Esses homens são homens que trabalham em construção, tem trabalho duro. Esses então não foi nada. Foi sim.
Porque um deles falava: meu joelho, pastor, está cheio de calo, no meu trabalho eu estou sempre de joelhos. Eu falei: então aproveita para orar. Ele falou: é isso que eu faço. Eu já aproveito e oro. Mas até ele estava com dor. Para mim, eles deram um pouco da sua vida. O tempo que eles gastaram foi um tempo precioso. Talvez eles nem pensaram no quanto, mas para mim, para minha esposa, o que nós vimos que foi feito, e que nós não teríamos tempo para pagar, e eles deram no seu tempo, isso fez a nossa amizade crescer ainda mais. O sentimento de gratidão. E sabe, quando nós mostramos amizade às pessoas que nós queremos bem, desinteressadamente, o conceito que aquela pessoa vai ter de nós cresce mais. Como o meu desses irmãos que tiveram ali sacrificando o seu tempo de família, podiam viver para si e viveram para mim, para me ajudar. E sabendo que não ia ganhar nada. E ainda me telefonava querendo ir mais cedo. Eu falava: dá para vir um pouquinho mais tarde? Porque eu estava tão quebrado que eu já não aguentava mais, mas eles estavam com a corda toda, cheio de força. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Ruth que mostramos amizade com encorajamento, com palavras de ânimo, de encorajamento, não colocando o outro para baixo. Disse Ruth, versículo 16: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Na tristeza de Noemi, por perder o esposo, perder os 2 filhos, Ruth ajudou Noemi a voltar os seus olhos para Deus. Antes de conhecer Noemi, Ruth era pagã. O povo moabita era um povo idólatra. Eles criam em muitas entidades espirituais, politeísta, porque não criam, não conheciam o Deus único e verdadeiro. Mas quando conheceu Noemi, a vida santa e o testemunho de Noemi e da sua família levou Ruth a conhecer o Senhor, a entregar a sua vida ao Senhor. E o resultado disso foi que quando Ruth viu Noemi sofrendo imensamente, desamparada, triste, sem esperança, que disse às suas 2 noras: olha, eu não tenho mais nada a oferecer a vocês, volta para casa, vai para junto da sua família, lá vocês podem construir a vida, eu já estou velha. Ela falou palavras de fé e de encorajamento, como que dizendo: minha amiga, nós não estamos sós. Nós temos o Senhor Jeová. Ele é o nosso Deus. Confia nele. Eu estava pensando, como é bom ter amigos que têm fé no Senhor. Amigos que têm palavras que possam nos encorajar quando nós estamos abatidos, quando estamos tristes. Amigos que quando nos vê abatido, não vai dizer: ô cara, que fraqueza, o que é isso? Não. Ele percebe que nós não somos perfeitos, nós também somos falhos, nós também precisamos de alguém que nos anime, que nos coloque para cima e não para baixo, porque tem gente que infelizmente não tem jeito para animar o outro. Ao contrário, vê o outro abatido, ainda passa com o trator por cima, quando deveria procurar levantar, animar. E o que nós vemos nessa situação aqui, não era uma situação fácil para nenhuma delas, mais cômodo para Ruth, mais difícil para Noemi. E ela foi encorajadora. Nós precisamos de amigos que tenham palavras encorajadoras, amigos de oração, que possam estar ao nosso lado e orar conosco quando nós estamos abatidos e tristes e passando por necessidade. E nós precisamos ser também esse tipo de amigos, porque senão não adianta dizer: eu sou seu amigo. E que adianta ter amizade se a nossa amizade não faz diferença na vida daqueles que nós temos como amigos? Mandar mensagens no dia do amigo é fácil, e tem muita mensagem bonita que a gente pode copiar e somente colar.
mas mostrar amizade realmente é coisa que faz parte de uma vida sincera, que realmente ama o seu amigo. Em quarto lugar, amizade é pôr a necessidade do outro antes da nossa. Nos preocupar no momento de aflição mais com o outro do que conosco. Eu já vi muita gente que quando morre alguém fala assim: ah, pastor, eu não vou porque eu não gosto de funeral. E eu fico pensando, quem gosta de funeral é só funerário e coveiro, porque eles ganham a vida. Eu acho que ninguém gosta de funeral. Mas quando for o seu, você vai querer que seus amigos fiquem em casa porque não gostam também? Eu penso que tem coisas que a gente fica na zona de conforto, a gente não faz sacrifício, e a gente tem que pensar, não, se fosse eu que estivesse passando por esse momento, eu gostaria de estar só pensando que os meus amigos não vêm porque ninguém gosta de luta, ninguém gosta de tristeza, ninguém gosta de problema, ou eu vou estar ao lado? A amizade é estar ao lado. Paulo explica isso em 1 Coríntios 10, 24. Cada um não busque o seu próprio interesse, mas busque antes o que convém ao próximo. Geralmente nós buscamos o nosso interesse, mas se nós temos amizade verdadeira, nós vamos muitas vezes pensar e buscar o que convém ao nosso amigo, mais do que a nós. Foi isso que fez Ruth. E Noemi viu a sinceridade de Ruth. Diz versículo 18: vendo ela, pois, que de todo estava resolvida ir com ela, deixou de falar nisso. Deixou de falar nisso. Não quer dizer que Noemi ficou emburrada e chateada e não conversou mais com Ruth. Não, deixou de falar naquele assunto. Continuou conversando, mas a atitude de Ruth era tão convincente que Noemi viu que não tinha nada que pudesse falar mais, só podia agradecer e aceitar a companhia. Não importava quão difícil seria a viagem, não importava os problemas que teriam de enfrentar depois de passar 10 anos fora da sua terra. Ela estava voltando, mas quem vive no estrangeiro sabe. Aqui é estrangeiro. Você volta para a sua terra depois de alguns anos, para eles lá você é estrangeiro já. Você já está vestindo diferente, você já está falando diferente, você já está pensando diferente, e os seus amigos percebem. E você vive aqui, mesmo que você tenha um papel canadense, eles sempre vão achar que você é estrangeiro. Então, a vida do imigrante é assim. E a vida de Noemi era essa. Ela passou 10 anos numa terra estrangeira, e agora ela ia voltar para sua terra, e quem ia lembrar? As amigas já tinham outros compromissos, agora já eram avós, tinham suas famílias. E a Ruth pensou: eu não vou deixar essa velhinha, minha amiga, voltar sozinha, eu volto com ela. Ela pôs a necessidade da sua amiga antes da dela. Ela estava decidida, determinada a ajudar Noemi, porque era uma amizade verdadeira. E quando eu vejo um quadro assim, eu tenho que parar e pensar: e eu? Que tipo de amigo sou para com os meus amigos? Que tipo de amigo eu quero para mim? Que me ajudem a melhorar ou que me puxe para aquilo que venha a me piorar? Essa história de Ruth e Noemi é um retrato da bondade que nós devemos ter para com os nossos amigos. Não só esperar receber, mas estar pronto a dar. O livro de Provérbios, no capítulo 18, 24, diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Há muitos amigos, mas a Bíblia afirma: mas há um amigo, um tipo de amigo que é mais chegado que o irmão. Que tipo de amigo eu sou? Que tipo de amigo você é? É isso que nós precisamos perguntar. Não é só esperar que tipo de amigos são eles para mim, mas que tipo de amigo posso ser eu para eles? Porque Ruth não via nada que Noemi poderia oferecer para ela mais. Se ela fosse pensar o que Noemi pode me oferecer, é melhor ir para casa, porque realmente ela está certa. Ela não tem nada a me oferecer. Mas o que posso eu oferecer a ela? E nessa hora então ela pensou: eu vou.
E é isso que muitas vezes nós temos que fazer no dia a dia, na vida. Às vezes pequenos detalhes, coisas tão pequenas. Você pode fazer com o seu amigo fala, lembra de orar por mim? Eu vou orar. Os dois estão juntos, ora juntos já, para orar depois. Porque depois você pode até esquecer. Mas se você ora junto, faz diferença. Eu estou passando por essa luta. Eu também, a vida é difícil, né? Põe a mão e fala, meu amigo, o que é a sua luta? O que eu posso saber? Alguma coisa que eu posso ajudar. Não é só para saber, é para ajudar. Eu creio que a amizade é isso. E por falar nisso, eu gostaria de falar do meu melhor amigo. Todo mundo tem um melhor amigo, não é? Eu tenho um melhor amigo. Esse meu melhor amigo se chama Jesus. Ele é o amigo ideal. Ele é o amigo que eu tenho alegria e prazer de apresentar a todos os meus amigos. Porque esse meu amigo nunca falha. Ele é verdadeiro, ele é sincero. E ele se oferece para ser seu amigo também. Se eu posso falar um pouco do meu amigo, ele é o amigo perfeito. Porque Jesus aceita você e a mim como você é, como eu sou, como nós somos. Jesus, diz a Bíblia, deu a sua vida por nós. Ele diz, ninguém tem maior amor que esse, que dar alguém a sua vida pelos amigos. Eu dei um pouco de exemplo de amigos que têm dado da sua vida, do seu tempo, para mim. Jesus deu toda a sua vida por nós. Jesus tem palavras de conforto. Se você abre o livro sagrado, você vai ver quanto conforto há, quanto consolo há, quanta esperança há, quanto encorajamento há nas palavras de Jesus. Jesus nunca nos deixa só. Nunca nos deixa. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Jesus oferece perdão e salvação. Muitos amigos, às vezes a gente faz alguma coisa e eles jamais perdoam. Jesus não. Nós somos pecadores, constantemente fazemos coisas que desagradam a Deus, mas Deus continua nos amando. Ele nos perdoa. E se nós aceitarmos o sacrifício dele na cruz do Calvário em nosso lugar, mais do que qualquer religião, mais que a minha e que a sua, Jesus Cristo pode nos dar a salvação. É Jesus seu amigo também? Se não é, você já pediu amizade a Jesus? Eu vejo muitas vezes que no Facebook, nós temos o Facebook da igreja, que é o que eu mais uso para pôr mensagens e tudo, pessoas entram pedindo amizade. E aí eu vou ver o perfil da pessoa para saber que tipo de pessoa é, antes de a gente oferecer amizade, não é? Aceitar a amizade. E quando tem uma pessoa amiga que eu encontro, por exemplo, eu encontrei não faz muito tempo no Facebook um homem santo de Deus, que foi meu professor no seminário, Dr. Manfredo Greber. Um gaúcho, um homem santo, um homem de Deus, que quando Noemi estava para ter bebê, na igreja dele tinha um médico, e ele conversou com o médico, e o parte do nosso primeiro filho foi tudo de graça. Era um amigo do coração. E quando achei o Manfredo no Facebook, eu nem sei se ele lembrava de mim, mas eu pedi amizade. Que aquele homem, eu era um rapaz ainda de 21 anos, ele já um senhor, ele teve uma influência santa na nossa vida. Eu queria amizade dele. E eu fiquei feliz quando ele entrou no meu Face, deu amizade e assistiu algumas das nossas mensagens, e deu like, fez comentário. Nós pedimos amizade para pessoas que a gente crê que vai ser bom para nós ter amizade. Eu quero dizer, não há melhor pessoa para você buscar amizade do que esse meu amigo, Jesus. Se você ainda não fez isso, você pode. Você pode falar com Ele. Falar com Deus não é rezar e repetir orações que outros escreveram. Falar com Deus é aquilo que está no seu coração. Você pode falar com Ele, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu amigo. E eu quero ser seu amigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, Senhor meu Deus. E eu quero aprender um pouquinho desse livro para saber o que o Senhor tem de bom para mim e para a minha vida. Você pode fazer isso através da oração. E eu posso lhe dizer, você jamais conhecerá um amigo melhor do
Uma coisa é saber sobre Jesus, outra coisa é conhecer Jesus. Por exemplo, eu sei muito sobre o primeiro-ministro, e você também, porque ele está sempre nas notícias. Mas eu não conheço o primeiro-ministro. Eu conheço sobre ele, mas eu não o conheço. E muita gente sabe muito sobre Jesus, conhece muito sobre Jesus, mas ainda não conhece Jesus. E conhecer Jesus é a questão de entrar em contato com Ele pela oração, falar com Ele e convidá-lo para vir ser Senhor da sua vida. Você pode fazer isso se você simplesmente fizer uma oração e convidar. Minha oração é que você faça, porque não há melhor amigo do que Jesus. E se você não souber como fazer, fale comigo. Eu terei prazer em ajudá-la a fazer esta oração. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque na Bíblia nós temos muitos exemplos de amigos, amigas, pessoas que foram inspiração e encorajamento para outros, que nos ensinam como devemos nós ser amigos daqueles que queremos bem. Obrigado pelo nosso melhor amigo, o Senhor Jesus. Que nós possamos corresponder a toda a bondade, todo o amor, toda a amizade que o Senhor tem para conosco, com vidas que realmente o agradem e que sejam abençoadoras daqueles que estão ao nosso redor. Obrigado pela vida de Noemi e Ruth e pelo que aprendemos com elas nesta manhã. É o que nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.